Olá, estamos de volta com um episódio muito especial do MielamaCast. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante para você que é paciente do Sistema Único de Saúde. Vocês reclamam tanto que a gente sempre fala de drogas, de tratamentos que ainda não estão incorporados, mas hoje a gente vai fazer diferente. E ninguém melhor do que o Dr. Wanderson Rocha, um médico pelo qual eu tenho uma profunda admiração, um profundo carinho e respeito, para falar do CAR-T brasileiro. Bem-vindo, Dr. Wanderson. Obrigado, Cris. É um grande prazer estar de novo aqui, um pouco com look diferente. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é muito importante a gente poder dar, né, esperança aí para os pacientes com mieloma do SUS. E a gente sabe que 75% da população do Brasil não tem um convênio, um seguro-saúde, e que essas pessoas aí merecem ser tratadas como todas as outras quando tem um mieloma múltiplo. Então, fala pra gente, muita gente tem falado do CAR-T, né, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é o CAR-T brasileiro, o que é o CAR-T para as pessoas entenderem, porque eles ouvem falar dos CAR-Ts que já estão aí, que são os das farmacêuticas. Como seria esse CAR-T brasileiro? O que falta? Onde a gente está nas pesquisas? Enfim, conta tudo pra gente. Pois bem, então a gente sabe que o Brasil atualmente, né, um dos raros países no mundo a investir, né, o governo investir em uma produção nacional de um CAR-T, que são as células CAR-T, que são as células dos pacientes, são os linfócitos que são modificados geneticamente, são infundidos no paciente. Estamos atualmente fazendo o trabalho, né, um estudo clínico de pacientes com leucemia, linfoblástica aguda B e linfoma não Hodgkin B, essas células sendo produzidas no Hemocentro de Ribeirão Preto, com a participação do Instituto Butantan e também com a USP, que é a Universidade de São Paulo. Então, atualmente, nós temos aí o estudo chamado CARTIDRAL, que é um estudo em que a gente infunde o CAR-T, que é dirigido contra as células do linfoma da leucemia, né? E é produção completamente nacional, desde o início, né? Isso começou em 2019, teve a pandemia, deu uma parada, e agora com, né, todo o investimento da FAPESP, Butantan, e atualmente Ministério da Saúde, a gente consegue trazer isso aí para o SUS. Isso quer dizer o quê? Que os pacientes que têm essas doenças entram nos estudos, esse estudo que a gente vai incluir em torno de 82 pacientes, já sendo 4 pacientes incluídos em Ribeirão Preto, que era o primeiro centro, já que eles que fazem o CAR-T. Posteriormente, nós vamos analisar os resultados e falar: este CAR-T nacional é um CAR-T que vale a pena, né, levar para o SUS. Então, essa é a grande esperança. E onde entra o mieloma? Vai entrar para mieloma também? Pois é, vai claro. ter estudo? E aí, né, recentemente, nós temos 2 fábricas de células, né, que é o Nutera Ribeirão Preto e o Nutera São Paulo. E o Nutera é um núcleo de terapias avançadas, por isso chama Nutera, que é de Ribeirão Preto, é pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, e o Nutera São Paulo, que fica atrás do Hospital Universitário, ali no campus da USP, é o Nutera São Paulo, que é gerenciado e financiado pelo Instituto Butantan. E aí entra que, a partir de abril, né, deste ano, eu fui contratado, né, pelo Instituto Butantan para ser pesquisador deste núcleo, né? É claro, junto com uma bolsa de estudos. Então eu estou como diretor do Nutera, justamente para montar o CAR-T brasileiro para mieloma, né? A gente sabe que na Europa, Barcelona já tem o CAR-T espanhol, né, contra mieloma, contra o BCMA, já sendo incluídos. Já funciona, já tem em torno de 100 pacientes já tratados com CAR-T de Barcelona, né, que agora virou espanhol, né, e que então a gente está fazendo uma colaboração com Barcelona para trazer o vetor. Então, essa é a primeira A novidade que eu posso trazer aqui é que estamos em negociação com Barcelona, junto com o Instituto Butantan, para trazer o vetor do BCMA, porque a gente sabe que o BCMA é uma molécula presente, né, nas células plasmáticas, nas células do mieloma, e que é um alvo importante aí para terapia, né? E por que que nós apostamos nisso? Por quê? Bom, nós fizemos, né, lá no Instituto Butantan um estudo mostrando que o valor de um CAR-T nacional, tá? Ele equivale em torno de 10 a 20% do CAR-T comercial,
Isso quer dizer o quê? Em torno aí de R$300 mil, e que isso, uma só infusão, pode salvar muitos pacientes, principalmente aqueles que recaem pós-transplante autólogo, né? Nós fizemos vários protocolos. Por exemplo, quando um paciente que tem mieloma, que é submetido a um transplante autólogo no SUS, ele recai, as possibilidades terapêuticas são muito poucas. A gente não tem daratumumab, a gente não tem vários outros medicamentos, e o que fazer, né? Então a ideia é trazer o CAR-T logo já após, né, o transplante autólogo. E isso a gente fez todo um estudo econômico mostrando que vale a pena investir, e espero sinceramente que esse ano de 25 seja um ano que a gente possa começar a colher alguns frutos. E então há uma previsão de quando vocês vão abrir esses estudos para o mieloma? Não, por enquanto a gente está na negociação. Estou antecipando o que vão me perguntar. Pois é, já. A negociação é de trazer o vetor. E para isso nós precisamos de verbas, né? Claro que é caro, é muito caro, né? Verbas de pesquisa. O vetor é uma construção gênica em que que é uma parte viral, né? Que pode ser um lentivírus ou um retrovírus, que vai entrar dentro do linfócito e fazer com que aquele linfócito produza o BCMA ou CD19. Ele que vai levar, então. Ele que vai produzir a terapia gênica, por isso chama terapia gênica, ou terapias avançadas, que é a associação de uma terapia gênica junto com uma terapia celular, né? Então, você colocando esse vetor dentro do linfócito T, esse linfócito T vai se armar contra as células do mieloma, se ligando ao BCMA, né? Então, esses linfócitos vão expressar o BCMA, que vão se ligar ao BCMA do mieloma e destruí-lo, né? Então, essa é a beleza, né? E a gente sabe que uma só infusão pode, é claro, atualmente, né, se pensa inclusive aí em cura para o mieloma, né? Ainda é muito precoce a gente falar, né? Mas a gente tem uma possibilidade terapêutica no SUS que a gente realmente seria uma grande vantagem. E para isso a gente precisa de verbas, né? Então, assim, eu sempre falo, olha, se vocês tiverem algum meio de doar, né? Eu acho que a sociedade, é claro que o governo tem a certa obrigação, mas a sociedade, né? Eu que vivi 20 anos fora do Brasil, eu sei que as sociedades, né, se mobilizam, né? A associação de pacientes se mobilizam atrás de recursos, atrás de emendas parlamentares, e acredito que vocês tenham influência política, né, para trazer essa verba aí para poder nos ajudar a fazer isso. Eu, por exemplo, como eu estou transferindo meu laboratório do HC, uma parte, para o Instituto Butantan para o Nutera, eu preciso de R$1.500.000 e que eu realmente não tenho, e eu estou indo atrás disso para a gente poder comprar os equipamentos necessários, pagar as bolsas, né? Isso tudo é muito caro, né? Não é investimento da indústria privada? Pois é, da indústria privada, como assim? Das indústrias em geral, porque o que a gente nota, as pessoas vêm até a gente e falam, poxa, mas aqui no Brasil ninguém doa. Hoje eu estava conversando com você, comentando que eu tive uma reunião lá com o pessoal da MF Europa e MF dos Estados Unidos, e eles estavam falando de plan giving, né, que é doação planejada. Então, as pessoas morrem e já deixam lá, os grandes, né, as fortunas deixam um pedaço para as associações que têm ligação. Aqui no Brasil não acontece isso, né? Existe, sabe? Quer dizer, existe pouco, né? Pois eu acho que é interessante, eu posso, inclusive, comentar, quando eu cheguei de fora, né, eu montei uma unidade de transplante no HC, e que eu só pude montar essa unidade de transplante com a ajuda da Crefisa, né? Eu já até comentei isso no meu outro podcast aqui, e que eu virei palmeirense por isso, né? É uma nova unidade, né, no Hospital das Clínicas, que já tem já alguns anos, mas é uma unidade exemplar, que você chega e você não acredita que está dentro de um hospital público, né? Com resultados maravilhosos. Inclusive, eu sempre agradeço, quando eu posso, a Leila, né, a da Crefisa, e o Zé Roberto, por permitir, nós já transplantamos em torno aí de quase 600, 700 pacientes, né, nessa nova unidade, uma grande parte de mieloma, né, e agora, mais recentemente, fizemos um estudo que a gente não pode esperar muito na fila do transplante para os pacientes serem transplantados. Então, com isso, eu levei junto à Secretaria de Saúde já há alguns anos, e a gente acabou de inaugurar uma nova unidade de transplante que fica dentro do ICESP. O complexo hospitalar é muito
muito grande do Hospital das Clínicas. Então, atualmente, nós temos 2 unidades de transplante, que é uma no ICESP e uma no CHC, e vocês todos estão convidados para visitarem essa nova unidade. É porque eu acho que é muito difícil para a gente levar informação sobre avanço e sempre barrar na questão do acesso. Eu sei que é importante, lógico, eu acho que isso dá esperança, né? Mas pensar que a gente pode eventualmente ter uma terapia tão avançada, né, beneficiando os pacientes do SUS, vai impactar até o privado, porque todo o pessoal do privado vai querer fazer na primeira recidiva o CAR-T também, né? Se for que eu tô falando CAR-T, agora eu já tô falando CAR-T, que eu já brasileirei, pronto, já traduzi aqui para o Brasil. Como você vê essa questão você falou do vetor, então o vetor seria a parte importante, porque a qualidade, né? A parte mais cara, na realidade. Quando a gente vai comprar o vetor, custa muito caro, né? Porque o vetor é uma construção genética, né? É a engenharia genética que constrói esses vetores. Então, é realmente a parte mais cara. É claro que todos os anticorpos que nós precisamos para isolar as células, né? Para expandir as células. E a máquina, né? Que a gente faz é uma máquina que chama Prodigy. Essa máquina que faz, né, toda a etapa de manufatura do CAR-T também é muito cara, né? A gente já tem 4 dessas máquinas, né? E isso é importante, né? A gente tem uma, inclusive, na ProSangue, no meu laboratório, né, no HC. Você também é convidada para visitar. E temos mais 3 lá no Nutera São Paulo, né? Mas, se você for visitar, espero que visite, o Nutera São Paulo está praticamente vazio, porque a gente ainda não tem... Pode filmar? Pode filmar. Então vou filmar para vocês. A verba, né, para poder fazer tudo, e a gente está nessa negociação com Barcelona. A gente tem outras possibilidades de vetor, que é com a China, tá? Mas a gente acha que o de Barcelona está bem adiantado, porque já foram infundidos mais de 130 pacientes. Então a gente tem uma segurança maior. E é claro que, para trazer para o Brasil, a gente precisa fazer um estudo clínico, a gente precisa demonstrar que essas células funcionam, que tem segurança, que é o mais importante, né? Que não vai causar nenhum problema para o paciente e que a gente vai tratar o mieloma. Né? Então, isso demora alguns anos. É claro que eu falo de esperança, mas a esperança em ciência, né, ela demora, né, e é com muito trabalho. Gente, eu acho que a gente vive esse marco, né, e dá muito orgulho, né, ver que a gente está chegando nesse nível no Brasil, porque a gente sempre traz notícias de fora, né, e agora a notícia está vindo aqui de dentro. A gente acabou de fazer a cobertura do ASH, né, te vi lá, você estava lá, então assim, a gente tá dando uma notícia para vocês, não é de primeira mão, porque já existe, mas não deixa de ser uma grande novidade aqui, que é a chance de, nos próximos anos, a gente ter estudo clínico, né, de CAR-T no Brasil para mieloma fabricado no Brasil. Fabricado no Brasil. Fabricado no Brasil. E isso a gente tem que realmente saber, né, que existe uma sociedade atrás, né? Existem os seus votos, né, que vão realmente eleger as pessoas que fazem essas decisões. Essas emendas parlamentares, por exemplo, poderia ser muito bem utilizado na saúde e na ciência, né? E eu conto com vocês, da IMF, da associação de todos os pacientes, né, para batalharem e irem atrás da saúde, né? Vamos junto, né, gente? Vamos fazer pressão. Porque você falou que precisa de recurso, a gente está aqui para ajudar você a chegar a levar esse recurso. Tem muita coisa para fazer e eu agradeço muito pelo empenho de vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigada por estar aqui hoje, obrigado por você que assistiu até aqui. Quer deixar uma mensagem para os pacientes de mieloma? Bom, os pacientes de mieloma são pacientes, eu lembro que na minha época de início da hematologia, eram os pacientes que eu guardava com muito carinho, porque não tinha muita opção terapêutica. Essa emoção que você está passando agora, você passou para mim no dia que a doutora Grácia Martinez me ligou e falou: você precisa conhecer o Dr. Wanderson Rocha, ele acabou de chegar no Brasil, assumiu aqui, e você precisa conhecer ele. Quando eu sentei lá na sua sala, você falando dos pacientes de mieloma, você também se emocionou. E eu me emocionei porque eu falei, caramba, né? Ele sabe o que é difícil. Você falou, não dá para aceitar o que eu tô vendo aqui. Eu nunca vou esquecer disso. Pois é, e eu ainda continuo não aceitando.
porque eu lembro de pacientes que não andavam, né, que chegavam em cadeira de rodas e que não tinham muitas opções. E o mieloma atualmente é uma doença que é tratável, né, e que a gente consegue tirar esse sofrimento, né, que é o mais importante. Então, a minha mensagem é que todos tenham muita saúde, que passem por esse tratamento, né, os que têm que tratar, que mesmo com a doença voltando, a gente ainda tem muitas opções, espero ter essas opções também no SUS, espero que ano que vem eu possa falar isso para os pacientes que não têm nenhum convênio de saúde e que possam ser tratados da melhor forma possível. É isso aí, gente. E a gente volta o ano que vem com mais notícias desse projeto e com a cobertura quando eu for fazer a visita, tanto na nova unidade de transplante como no Nutera, né? Isso aí. Compromisso meu. Obrigada e até a próxima.